Sejam bem-vindos e bem-vindas, queridos e queridas cursistas. Eu sou o professor Miguel Dourado e vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre o nosso TCC-PV. Eu tenho certeza que ao ouvir essas siglas, quase todo mundo já sabe, mas é bom falar mais uma vez. TCC significa Trabalho de Conclusão de Curso. Ao final de um curso de pós-graduação, nós apresentamos uma produção intelectual que sintetiza todo o aprendizado desse período. Este é o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. No nosso caso, o SECOP, a modalidade exigida é o projeto vivencial. Então, TCC-PV significa Trabalho de Conclusão de Curso na modalidade de projeto vivencial. Eu gostaria de chamar a atenção, mas muito mesmo, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Geralmente, a gente tem muita dificuldade para escrever, porque não faz parte da nossa cultura a produção escrita. Muitas vezes, lá no ensino médio e também na universidade, não fomos estimulados a construir essa competência de escrever e expressar nosso pensamento através da escrita. Então, quando falamos num trabalho de conclusão de curso, como, digamos assim, a culminância de todo um aprendizado de um curso de pós-graduação, assusta um pouco. Eu tenho certeza, eu sei disso, eu sei que todo mundo pensa um pouco sobre isso. Agora, assusta mais ainda, porque na maioria das vezes, e isso eu vou ser sincero para vocês, muitas vezes eu converso com os orientandos e eu digo, olha, nós vamos escrever um TCC-PV, um projeto vivencial. E o pessoal acha que a gente vai escrever uma dissertação ou uma tese. Aí começa com planos mirabolantes, começa a definir assuntos imensos para poder tratar, acha que vai ter que ler 50 mil livros para poder conseguir concluir o trabalho. Não é nada disso. A gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Claro, quando eu estou falando uma tese, eu estou falando numa produção intelectual, num tipo de peça acadêmica que exige no mínimo 2 anos para ser redigida. Você tem que se aprofundar bastante em um único tema e trabalhar esse tema durante no mínimo esses 2 anos. Então, na realidade, a exigência teórica em relação à discussão de uma dissertação e uma tese é infinitamente maior do que um projeto vivencial. O próprio nome, projeto vivencial, ele já nos remete a uma ênfase na prática. Então, quando eu digo projeto vivencial, eu gostaria que vocês estivessem escutando o seguinte: eu vou escrever sobre a minha prática pessoal e profissional relacionada a um determinado assunto. E vou fazer esta reflexão utilizando naturalmente, a gente está falando de metodologia científica, utilizando todo o conjunto de conhecimentos que eu construí ao longo do curso. Durante os componentes curriculares do SECOP, nós tivemos contato com várias mediatecas. Cada componente curricular tinha a sua. E dentro dessas mediatecas nós vamos encontrar textos, vídeos, um conjunto muito grande de referência. E todas essas referências, em tese, já foram lidas. Então nós já conhecemos, nós conhecemos esses autores e vamos utilizá-los para discutir o assunto do nosso projeto vivencial. Então, na realidade, eu sei. Quando eu digo isso, as pessoas me olham com desconfiança, mas eu afirmo, a construção do projeto vivencial é a parte mais fácil de todo o curso de especialização em coordenação pedagógica, porque o que está se pedindo é nada mais nada menos que você escreva sobre você e sobre sua experiência profissional. E isso, vamos lá, né, gente? Não é tão difícil assim. Agora, para fazer isso, é necessário, em primeiro lugar, definir um caminho e evitar algumas questões aí que complicam o processo, evitar alguns tipos de comportamento. Vamos ler essa tirinha que vai aparecer aqui na frente? Vamos lá? Você já sabe o que vai fazer no seu projeto? Não. Estou esperando inspiração.
Você não pode simplesmente ligar a criatividade como uma lâmpada. Você tem que estar no clima certo. E qual é o clima certo? Pânico de última hora. Com certeza. Pode eu ser, não adianta me olhar desse jeito, porque eu tenho certeza absoluta que nesta sala que nós estamos aqui agora, muitas pessoas já deixaram para fazer os seus trabalhos dos componentes curriculares na última hora. E para fazer isso com o TCC/PV é um pulo. Gente, mas não dá certo. Se pensarmos que vamos sentar na frente do computador e que de repente, pá, vai acender a luz. Pronto. Vou escrever meu projeto todo agora. Em 3 horas eu sento no computador e escrevo ele todo. É um engano terrível. Isso não vai acontecer. A escrita acadêmica e científica exige uma determinada estrutura, exige um determinado caminho. Eu sei, acredito quando alguns orientandos dizem que sentem muita dificuldade para escrever porque se sentem um pouco perdidos nesse grande universo acadêmico e científico. Mas nós da equipe básica de trabalho do Secop pensamos um conjunto de estratégias que vai fazer com que você escreva o seu projeto vivencial da melhor forma possível e sem muito estresse. Basta que você não deixe para a última hora, não faça como Calvin, pânico de última hora, não. Se você seguir as etapas que nós vamos apresentar aqui, com certeza você vai escrever sem muito estresse o seu projeto vivencial. Cada um que está nesta sala agora, por favor, preste atenção na imagem que vai aparecer aqui na lateral. Quem não já se sentiu assim, pequeno, pequena, diante de uma empreitada como essa, sintetizar tanto conhecimento, tantas discussões ao longo do Secop 3? Pois é, gente. Nós muitas vezes nos sentimos assim, mas percebam que esse indivíduo aí, o pequenininho, que poderia ser você, poderia ser eu, qualquer um de nós, muitas vezes sente-se perdido em função da vasta possibilidade de caminhos que a ciência oferece. Mas entenda aquele pincel lá que está traçando uma rota como sendo o seu professor, pesquisador, orientador de TCC/PV. Ou professora, este profissional vai estar constantemente do seu lado e vai lhe ajudar em todos os momentos de produção da escrita. Para isso, é necessário que você estabeleça uma boa relação com seu orientador ou orientadora e nunca deixe de acessar o ambiente virtual de aprendizagem, o nosso AVA. Perceba o seguinte, a partir do momento que você define qual caminho seguir, as coisas ficam mais fáceis. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E qualquer caminho nem sempre nos leva para onde queremos ir. Então, o primeiro grande passo, o mais importante nessa jornada, é entender que a metodologia do trabalho acadêmico e científico exige que sigamos alguns passos. Quando a gente percebe isso com clareza, a gente começa a entender que existe um certo caminho a ser trilhado. E aí não somos mais a gente que está pequenininho, não. Agora quem vai olhar lá para baixo e vai ver o TCC será você, sabe? Porque se você sabe onde quer chegar, se você traça seu caminho e você vai seguindo todas as fases que nós vamos apresentar aqui para você, a cada passo você fica mais próximo ou próxima do seu projeto vivencial e quando você pensar nele, ouvir agora, você vai olhar lá para baixo, vai ver ele pequenininho. Aí tem um parêntese, né? Essa imagem foi escolhida não por acaso. Trata-se de uma representação da maioria dos nossos cursistas, que são mulheres e mulheres bonitas, né? Parabéns para vocês meninas e vocês também meninos, viu? Vamos seguir, vamos lá então. Fase 1. A fase 1 do processo de construção do nosso projeto vivencial é muito simples. É ridiculamente simples. Todos vocês já estão acostumados
a usar o recurso escolha, sempre que é necessário definir grupos para fazer um trabalho, para fazer uma atividade, ao longo dos componentes curriculares que foram vivenciados. Então é esse mesmo recurso, não muda nada. Quando você for iniciar o processo de orientação, a primeira coisa que vai estar lá no ambiente é a fase 1 com recurso escolha. Ao entrar na fase 1, você vai escolher em qual eixo você vai escrever o seu projeto vivencial. Esse é um momento crucial. É crucial por algumas questões. Primeiro, eu vou ser direto, me desculpe, eu não sei nesse momento quem está na sala, mas é necessário ter tesão para escrever um projeto, para escrever um artigo, para escrever uma monografia. Não adianta, se eu começo o processo de escrita definindo um assunto chato, para minha perspectiva, né? Um assunto que eu não me interesso, mas acho bonito, acho chique, porque alguém disse que é bom, não vai dar certo. Não vai dar certo, já começou errado. Então, a primeira coisa é você escolher um eixo que realmente faça parte do seu universo, que você tenha realmente aquele desejo de escrever e que você, naturalmente, em função disso, vai escrever com mais facilidade. No nosso curso, nós teremos 12 eixos. Esses eixos são grandes categorias de assuntos que pode abarcar qualquer coisa que você, ao longo desse curso, pretenda escrever. Vamos aos eixos? Bem, o eixo 1, currículo. Eixo 2, políticas públicas em educação. Eixo 3, avaliação educacional. Eixo 4, gestão educacional e trabalho pedagógico. Eixo 5, formação continuada e em serviço dos profissionais de educação. Eixo 6, tecnologias de informação e comunicação na educação, TIC. Eixo 7, estrutura e organização da educação básica. Eixo 8, a relação entre aprendizagem escolar e trabalho pedagógico. Eixo 9, coordenação pedagógica, relações, dimensões e formas de atuação no ambiente escolar. Eixo 10, as relações do coordenador pedagógico nos espaços de comunicação na escola. Eixo 11, inclusão e diversidade na educação. Estou me sentindo aquele cara que faz a narração do resultado das escolas de samba, né? Estação Primeira de Mangueira, 10. Mas vamos lá. Eixo 12, o último, violência na escola. Pare um pouco, pense aí. Tem algum assunto que abordamos em nosso curso que possa estar fora de um desses eixos? Acho muito difícil. Você vai ter que se esforçar muito para descobrir esse assunto. Então, pense nesses eixos como se fossem portas. Um grande prédio do conhecimento, pense neles como portas. Para cada eixo que você escolher, você só pode escolher um. Você vai abrir uma porta diferente. Então, a fase 1, ela consiste especificamente na escolha desse eixo. Só que devemos tomar muito cuidado. Como disse para vocês, a primeira coisa, eu devo escolher um assunto e esse assunto deve estar dentro de um eixo. E, de preferência, fundamental, viu? De fundamental, eu devo escolher um eixo que eu tenha interesse, que eu tenha desejo em trabalhar com ele. Se você, por exemplo, quer trabalhar com a questão da indisciplina dos alunos na sala de aula, você não deve escolher o eixo 3, por exemplo. O eixo 3 é avaliação educacional. Se você quer trabalhar com indisciplina na sala de aula, talvez um dos eixos mais interessantes fosse um 12. O eixo 12 trata de violência na escola. De alguma forma, esse assunto pode estar dentro, né? De alguma forma não, ele está dentro, né? Na maioria das vezes a indisciplina pode gerar algum nível de violência, seja física ou simbólica. Na maioria das vezes é simbólica. E você pode estar trabalhando essa questão no eixo 12.
Mas existem muitas possibilidades. Escolher um eixo é abrir uma porta de possibilidades. A partir do momento que eu entrei no ambiente virtual de aprendizagem, nosso AVA, cliquei lá no recurso escolha e disse que o meu eixo de trabalho vai ser o eixo 3, por exemplo, avaliação educacional, eu já estou restringindo no primeiro momento todo tipo de assunto que eu posso abordar. Então, se eu quiser falar, por exemplo, de blog na escola, não é com certeza neste eixo que eu falarei, a não ser que eu vá utilizá-lo como instrumento de avaliação. Fora isso, ele estaria melhor alocado se fosse no eixo que trata de tecnologia da comunicação, né? Ou tecnologia da informação e comunicação, a TIC na educação. Então, assim, pensou, escolheu, pronto, já fez um primeiro recorte. A fase 2 é uma fase de delimitação. O que nós vamos fazer nesta fase? Nós vamos pegar esta porta que abrimos, vamos entrar neste espaço e lá dentro vamos organizar o nosso pensamento. É como se fosse um quarto que você está bem bagunçado, você entra e arruma. Então, eu já abri essa porta, entrei, agora eu vou botar tudo no lugar. Depois que eu arrumar tudo, eu vou escolher direitinho o que eu uso, o que eu não uso, o que eu descarto, o que eu não descarto. Então é necessário ter um movimento de organização do pensamento. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou chamar vocês todos para uma abordagem diferente. Vamos todos imaginar? Imagine que você é um astronauta e está naquele foguete espacial lá que foi para a Lua. Você pegou seu foguete e está lá do espaço. De lá do espaço você olha para baixo e o que é que você vê? A Terra. Não é isso? Você vê o planeta Terra. Então, quando você escolheu um eixo, é como se você dissesse assim, olha, existem vários planetas. Existe o planeta Terra, o eixo 1, o planeta Marte, o eixo 3, e quando você escolhe um eixo, ou seja, um grande planeta, porque cada eixo é uma coisa absurda, é muito grande, você pode trabalhar inúmeros assuntos dentro de cada eixo, como se fosse um planeta de possibilidades. Então, neste momento, você escolheu um planeta dentre vários outros do sistema solar. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa delimitar mais ainda. Você já disse o seu eixo. Beleza. Agora a gente precisa, a partir desse eixo, sabe, como eu acabei de dizer, você está lá do alto na sua espaçonave, você precisa pousar na terra, você precisa botar os pés no chão. Se não tiver os pés no chão, a gente não consegue escrever um texto acadêmico científico. Porque aí a gente começa a viajar, é muito devaneio, e no final das contas, ou você não consegue escrever, ou escreve algo que não vai poder aproveitar. Então, é necessário ter pé no chão nessa hora, escolher aquilo que eu posso escrever, que eu tenho condições de escrever, sobre aquele assunto que eu tenho desejo e interesse de abordar no meu projeto vivencial. Então vamos pegar essa espaçonave, vamos começar a descer. Eu não vou poder botar os pés no chão assim, de cara. Eu estou lá no espaço. Então, vou tratar, escolhi o eixo avaliação educacional. Dentro do eixo avaliação educacional, eu vou tratar só da educação básica pública. Perceba, já cheguei mais próximo da Terra. Dentro da educação básica pública, eu vou tratar apenas da educação que diz respeito ao ensino fundamental, anos iniciais. Cheguei mais perto ainda da Terra. Só que eu não quero só abordar a questão dos anos iniciais. Vamos melhorar isso? Eu estou querendo abordar uma questão relacionada à avaliação educacional, e aí eu vou me focar em avaliação da aprendizagem dos alunos no final do primeiro ciclo de aprendizagem dos anos iniciais. Olha, cheguei bem mais perto, estou quase tocando o chão, estou quase botando meu pé lá no chão, sabe? Então, mas aí, eu vou poder trabalhar tudo? Não. Eu quero abordar, por exemplo, a Provinha Brasil, que é realizada com os alunos no primeiro ciclo. Eu quero analisar como essa Provinha Brasil, qual o impacto dessa Provinha Brasil lá no segundo ano,
algo dessa natureza. Perceba que quando você faz isso, você já está quase no chão, você já delimitou. Então, você pode, depois de saber o que você vai abordar, você já está praticamente pousando na terra. Vamos mais uma? Olá, ó, já estou conseguindo enxergar, visualizar o meu alvo, que é o TCC/PV. Então, eu vou dizer que eu vou abordar o impacto da Provinha Brasil no processo de aprendizagem dos meus alunos até o final do ciclo, que no caso é o terceiro ano. Então, eles fazem a prova esse ano. Isso tem algum impacto no ano seguinte, quando ele está terminando o primeiro ciclo de aprendizagem do ensino fundamental? Acabei de pousar, pronto, delimitei. Eu saio lá do universo vasto, eu saio de lá do espaço, vou restringindo a minha ideia até chegar em algo palpável, concreto, ou seja, colocar meus pés no chão. Depois que eu faço isso, eu simplesmente continuo fazendo uma delimitação. Eu vou restringindo, vou delimitando cada vez mais, porque eu já sei com clareza e exatidão o que eu vou trabalhar no meu projeto vivencial. Então eu vou lembrar o seguinte, poxa, na maioria dos sistemas educacionais municipais e até privados também, mas eu vou me ater ao municipal, um grande nó é o terceiro ano. O terceiro ano, na maioria das vezes, é um ano crítico para os sistemas que usa a organização por ciclos de aprendizagem. Porque você tem o conceito aí utilizado de... As pessoas chamam de aprovação automática, né, gente? Mas não é aprovação automática, é progressão continuada. Então o que acontece? O indivíduo está lá no primeiro ano, ele não pode ser reprovado, vai para o segundo ano, e ele só pode ser conservado, eu vou usar agora o termo mais apropriado, lá no terceiro. Por quê? É porque o Banco Mundial, porque... Não, eu não quero entrar nessa seara. Entende-se que o primeiro ciclo de aprendizagem no ensino fundamental, neste caso, dessa instituição que se organiza assim, vai do primeiro ao terceiro ano. Então, essa criança ela tem 3 anos para construir as competências necessárias para terminar o primeiro ciclo de aprendizagem. Só que na maioria das vezes, dada todas as dificuldades que nós já conhecemos, né, o menino acaba, a menina lá, o nosso aluno, aluna, acaba chegando ao terceiro ano com uma série de lacunas e dificuldades, muitos inclusive com sérias deficiências de leitura e escrita. Então, se eu sei disso, eu estou lá na minha escola e um problema sério lá é a aprendizagem dos alunos do terceiro ano, e eu me identifico com isso, o que eu vou fazer? Eu vou abordar essa questão no meu projeto vivencial. Eu vou trazer essa questão para discutir. Eu vou lembrar de todos os componentes curriculares que eu tive, vou rever os textos que eu trabalhei, que pode ser utilizado para isso, os fichamentos que eu fiz, trabalhos anteriores, vou me organizar e vou escrever sobre esta questão. Mas como eu escolhi o eixo de avaliação educacional, dentro deste eixo eu vou falar de avaliação da aprendizagem. Dentro de avaliação da aprendizagem, eu vou me restringir à educação básica, pública, fundamental, anos iniciais, e vou abordar o impacto da Provinha Brasil, ou seja, para a conclusão do primeiro ciclo de aprendizagem com as devidas competências construídas. Ah, mas eu posso abordar todo o conjunto de competências, todo o currículo? Não. Eu vou me restringir, por exemplo, à competência de leitura. Eu vou abordar só o impacto disso em relação à leitura ou à escrita. Eu vou fazer uma restrição ainda maior, uma delimitação ainda maior. E isso vai me ajudar a não só ter clareza, como escrever com bastante propriedade sobre aquele assunto que eu me interesso, que foi eu que escolhi e que eu vivenciei ou pretendo vivenciar lá na minha instituição. Bem, saímos de lá do espaço e já pisamos no chão. Já estamos com os pés no chão, agora é hora de caminhar. Então, para caminhar, dentro deste caminho,
acadêmico e científico de produção do projeto vivencial, é necessário definir alguns itens importantíssimos. Por exemplo, a gente precisa dizer qual é o nosso objeto de estudo. Nesse caso, acabamos de dar um exemplo. É preciso também formular uma pergunta para o nosso projeto vivencial, uma pergunta para disparar a nossa pesquisa, para orientar o nosso olhar. Se você não sabe o que perguntar, quando achar a resposta não vai reconhecer. Tem que saber perguntar, você tem que fazer a pergunta certa para obter uma resposta correta, uma resposta confiável. A partir do momento que você definiu o seu objeto de pesquisa, fez sua pergunta, ou seja, definiu o seu problema, é necessário justificá-lo, dizer por que escolher este assunto, por que escolher este tipo de abordagem, por que esse projeto vivencial é importante, né? É natural. Por que a instituição deve dedicar tempo para investir no seu projeto? Por que eu devo dedicar meu tempo para ler seu projeto? É necessário justificar. Não só explicar este item, mas também dizer como você caminhou neste terreno, ou seja, a metodologia, quais foram os passos dados para achar a resposta. Se eu disse que eu tenho uma questão problema, eu tenho um problema para responder, uma pergunta, eu preciso dizer como foi que eu procurei essas respostas e como eu as encontrei. Então isso é metodologia, eu vou explicar passo a passo como foi que eu fiz para poder desenrolar esse pepino. Feito isso, eu preciso definir e preciso explicar para o meu leitor, para as pessoas que terão acesso ao meu projeto vivencial, qual foi a finalidade desse trabalho, por que eu pensei nele, quais foram os objetivos e, por fim, eu devo explicar rapidamente como está estruturado o trabalho. Ou seja, de que forma você pensou, vai ser como? O primeiro capítulo vai tratar sobre o quê? Vão ter 2 capítulos? Terão 3? Como é que vai ser? O que cada um vai falar? Isso tem que também ser definido. A partir do momento que você consegue definir esses itens, a sua caminhada já está bem disparada. Você já não está mais nem caminhando nesse terreno do processo de construção de TCC/PV, você está correndo e correndo muito. Mas lembre-se, você terá um professor ou uma professora que irá lhe orientar neste processo. Então, neste vídeo, nós não vamos focar muito na definição burocrática, acadêmica, né? O que é um objeto de pesquisa, o que é uma justificativa. Nós vamos focar na explicação de como você será conduzido nesta caminhada lá no ambiente virtual de aprendizagem. Então, ao invés de discutirmos conceitos e definições, lá no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, vocês vão encontrar questões norteadoras. Essas questões norteadoras, elas vão lhe conduzir num processo de escrita, numa lógica sempre de facilitar o processo. Isso não quer dizer que você não vai fazer um projeto vivencial maravilhoso, apenas que você deverá sofrer menos para fazer isso, ok? Ou não sofrer nada, né? A gente vai escrever sobre nossas experiências e vivências. Bem, então, quando eu digo para vocês objeto de estudo, na verdade, lá no ambiente vocês vão encontrar uma questão, vão encontrar uma pergunta, que é a seguinte: o que você pretende estudar no decorrer do desenvolvimento do seu trabalho? O que você pretende estudar? Já faz muitos anos que eu e o professor Cláudio Oliveira, nós somos amigos e sócios, né? Orientamos trabalhos acadêmicos e científicos. E uma coisa interessante que a gente sempre discute é o seguinte: muitas vezes a pessoa chega assim e diz assim: ô Miguel, sem muita burocracia, né? Em vez de ser professor Miguel, muita gente acaba me chamando assim mesmo: Miguel, eu estou com uma ideia aqui que está toda completa para escrever meu trabalho, está maravilhosa. Aí eu pergunto: e onde está a ideia? Aí a pessoa diz: está aqui na minha cabeça. Eu digo: agora complicou. Complicou. Porque orientar
um trabalho que está no papel, orientar uma ideia que está em desenvolvimento é uma coisa, mas poxa, para entrar dentro de sua cabeça e fazer você escrever aquilo que está lá guardado, sabe, lá no fundo do seu cérebro, é mais complicado. Se a gente parte do pressuposto que está tudo organizado na cabeça, complica. É preciso tirar isso que está na cabeça e colocar no papel, porque muitas vezes a pessoa pergunta exatamente isso para você. Você vai estudar o quê? O que mesmo que você vai estudar? Aí a pessoa começa a gaguejar, não sabe direito, começa a enrolar, começa a falar outra coisa. Se você está nesse processo, você não está muito bem ainda não. O bom é exatamente o contrário. Quando alguém lhe perguntar o que você pretende estudar no decorrer do desenvolvimento do seu trabalho de conclusão de curso, você tem que ser rápido, objetivo, dar a resposta na mesma hora. Você tem que saber o que você vai estudar. Como é que pode? Eu vou escrever um projeto vivencial e não sei nem o que eu vou estudar, não tenho clareza do que eu vou fazer. Então você deve se dedicar bastante a responder todas as questões norteadoras, porque a partir do momento que você respondê-las com dedicação, você terá clareza. Isso vai lhe ajudar a organizar seu pensamento e você vai escrever de uma forma muito mais tranquila. Por exemplo, o problema. Vamos lá? Mais uma pergunta. A questão norteadora é a seguinte, para a definição do problema. Qual a questão que você pretende responder no decorrer do desenvolvimento do seu trabalho? Perceba que na primeira, que era sobre objeto de estudo, é o que você quer estudar, o que você vai estudar. Esta não, esta é, qual é a pergunta que você vai fazer? O que é que eu vou responder na realidade? Então, quando eu pergunto qual a questão que você pretende responder no decorrer do desenvolvimento do seu trabalho, eu estou querendo dizer o seguinte, vem cá, qual é o pepino que fez você pensar e escrever esse projeto vivencial nesse assunto? Ah, tá. Aí você pode dizer, não, olha, lá na escola em que eu trabalho tem um problema muito sério de indisciplina. E eu não consigo entender direito o que é que faz com que em algumas salas os alunos sejam mais indisciplinados ou mais tranquilos, e em outra não. Aí você começa a pensar dessa forma. Qual é a pergunta que você faria? Exatamente, uma pergunta simples, direta. Você pode se perguntar como a metodologia de trabalho do professor interfere nos níveis de indisciplina na sala de aula. Então, essa é a pergunta. Eu estou lá sofrendo um problema, estou com um pepino sério de indisciplina, então eu tenho que me perguntar, eu tenho que ter uma questão norteadora. Quando eu pergunto desta forma, eu vou ler os teóricos certos, eu vou buscar vídeos, notícias, eu vou buscar tudo que fale sobre esta questão da indisciplina e, especificamente, a relação entre a metodologia de trabalho do professor e a indisciplina na sala de aula. Eu restringo ainda mais. A justificativa, a pergunta é a seguinte: por que você escolheu esse objeto de estudo? Sim, por que foi mesmo? Qual a sua importância e seus impactos em relação à sua atuação e ao espaço em que atua? Perceba, se você está vivendo um problema de indisciplina lá na sala de aula da instituição que você atua, você vai saber muito bem, se você escolheu isso e tem desejo de falar sobre isso, e faz parte das suas vivências enquanto profissional, você não vai ter dificuldade nenhuma de explicar por que você escolheu esse objeto. Você vai dizer que escolheu porque ele interfere diretamente na aprendizagem dos alunos. Você vai desenvolver essa resposta. Qual é a importância? Quais os seus impactos? Você vai conseguir falar sobre isso. E no momento que você escrever sobre isso, você já está desenhando a sua justificativa. Da mesma forma, a questão norteadora para a metodologia, ela vai perguntar a você: como você pretende responder a questão que definiu? Quais passos e quais instrumentos pretende utilizar? Objetivos. Qual a finalidade do seu trabalho? Objetivo geral. Você vai falar no geral o que é que você pretende atingir com o seu projeto vivencial.
Aí a pergunta continua: o que você pretende alcançar com ele? Você vai fazer uma lista. O que é que você pretende? Reduzir os níveis de disciplina, aumentar a aprendizagem. Você vai elencando. Ou seja, você vai acabar, a sua resposta vai acabar indicando o seu objetivo geral e os seus objetivos específicos. E a estrutura, lá no final, você vai dizer: pensando em facilitar o processo, nós, já com a experiência acumulada do Secop 1, do Secop 2, a gente não deixou muito solta essa questão da definição dos capítulos. Muitas vezes você pode pegar um orientador, uma orientadora que quer trabalhar com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Então, assim, do ponto de vista metodológico, nós já percebemos que a estrutura que funciona melhor para o desenvolvimento deste processo, no nosso caso, é uma estrutura com 5 sessões. Sessões são as partes que compõem o trabalho acadêmico e científico, no nosso caso. Então, a primeira sessão é uma introdução. Na introdução, você vai escrever lá, de forma geral, um contexto do seu projeto vivencial. Qual é? Vai contextualizar. Então, o que é que você vai botar lá? Você vai dizer na introdução qual é o objeto de estudo, qual é o problema, vai justificar, vai explicar a metodologia, vai falar dos objetivos e vai apresentar uma estrutura básica do trabalho. Perceba que se você fez bem a fase de delimitação, está fazendo mesmo, está entrando no AVA, está respondendo os questionários, está respondendo os formulários, está interagindo com os colegas e com o professor orientador, você já praticamente escreveu a introdução preliminar, porque no final você volta e adequa, muda, mas você já escreveu o básico de sua introdução. Praticamente sua introdução está pronta. Mas voltando ao assunto, né? Nós teremos a introdução, o capítulo 1. Esse capítulo 1 você pode dar o nome que quiser, não precisa se preocupar com isso. À medida que você for escrever, você vai dar um nome para ele. Mas, como eu disse para vocês, nossa experiência ela já nos indica que esse capítulo 1 deve ser um memorial. Se tratando de um projeto vivencial, o capítulo 1 de todos os trabalhos que nós desenvolveremos vão ser um memorial. Claro, cada um vai fazer o seu, é diferente. Mas esse capítulo pode ter o nome que quiser, mas ele vai falar um pouco da sua experiência pessoal, cultural, profissional, relacionado ao objeto de estudo que você escolheu. Por que você vai trabalhar em disciplina? Se você vai trabalhar em disciplina, você vai resgatar memórias que falem, ou suas experiências e memórias que tenham relação com isso. O capítulo 2, da mesma forma, você vai botar o nome que quiser, mas o capítulo 2, ele é uma revisão de literatura. Neste capítulo, você vai fazer uma contextualização geral dos autores que embasam o seu fazer profissional. E onde é que eu vou, basicamente, pegar esses autores? Nas mediatecas. Ao longo de todo o curso, nós trabalhamos com um conjunto muito grande de referências. Olha, eu não estou dizendo livros, né? Referências bibliográficas, eu estou falando referência, porque se eu disser bibliográfico, eu estou falando em livro físico, e nós trabalhamos com um conjunto muito grande de referências. Sites, blogs, vídeos, artigos, monografias, dissertações, encontramos de tudo na nossa mediateca. Então, ao longo do curso, você fez resenha, você fez resumo, você respondeu questões norteadoras, você já tem um know-how sobre expor ideias e teorias que estudou ao longo do Secop. É justamente a partir dessa mediateca e dessa experiência que você vai construir esse capítulo de revisão de literatura. O capítulo 3, atenção, esse capítulo 3 é um dos mais importantes. Normalmente, em função daquilo que eu disse para vocês, a gente diz projeto vivencial, a pessoa ouve tese, projeto vivencial, dissertação. Não, gente. O projeto vivencial, mais uma vez, ele consiste numa reflexão da sua prática, numa análise
teórica bem fundamentada e consistente da sua prática. Então, é você falando de suas vivências, só que para isso você também vai ter que incorporar no seu discurso as teorias que você estudou ao longo do curso. Você vai trazer citações diretas, indiretas. Você vai fazer referências a autores, a teorias, a princípios, e você vai fazer isso ao longo do seu trabalho. Então, muitas vezes as pessoas acham que esse é o momento mais importante e acabam fazendo um capítulo de memorial muito grande, um capítulo de revisão de literatura maior ainda, e diz assim: poxa, meu trabalho está magnífico, eu botei lá uns 20 autores, e chega na proposta e escreve uma página e meia, 2, 3, 4, e de forma bem assim, sabe? Só para não dizer que não fez. O capítulo 3 é um capítulo muito importante. Pense que é no capítulo 3 que você vai fazer a análise da sua prática. É nessa proposta de intervenção que você vai trazer o problema que você vive, como você fez para resolvê-lo, ou pelo menos minimizá-lo, e vai fazer essa análise a partir das teorias que você estudou. Então, é muito importante dedicar um tempo e uma atenção a esse capítulo 3. Você pode, no momento que você está refletindo sobre uma proposta de intervenção para a sua unidade escolar, para a instituição em que você atua, está ao mesmo tempo inovando, criando uma nova solução para aquele problema, minimizando aquele problema e também possibilitando que outros colegas, sejam daqui ou de qualquer local do país ou do mundo, porque todos os trabalhos são publicados virtualmente e os melhores são escolhidos para publicação em um livro. Então, na verdade, quando você escreve a sua proposta de intervenção, você não está apenas ajudando a sua instituição, mas você pode estar virtualmente ajudando muitas outras, porque existem outras pessoas que também passam por esse tipo de problema e pode pegar aquele texto que você produziu e aplicá-lo ou adaptá-lo e tentar melhorar a sua situação, melhorar o desempenho de seus alunos, melhorar o desempenho de sua instituição. Ok? Então é muito importante. A última sessão são as considerações finais. Nas considerações finais você retoma um pouco o que você já havia trabalhado, você faz uma síntese. Geralmente você consegue fazer isso muito bem em uma página. Considerações finais de um projeto vivencial não devem passar de uma página. Você vai fazer uma breve contextualização e concluir. Agora, prenda aí, não seja megalomaníaco ou megalomaníaca e achar que você escreveu um projeto vivencial e vai salvar o mundo, vai salvar a escola, vai salvar o universo. Não é assim. É importante você ter humildade. Quando você chegar no final do trabalho, você vai concluir o trabalho, mas você também vai deixar uma deixa, vai dizer que este trabalho, ele não sana, ele não resolve todos os problemas, mas ele contribui para achar uma resposta, ele contribui para minimizar esses problemas e deixar isso bem claro na conclusão, nas considerações finais, é muito importante, né? Nós não somos os donos da verdade, nós estamos contribuindo para melhorar uma dada realidade. Na primeira fase, a gente escolheu um eixo. Na segunda, fez a delimitação do nosso trabalho. E a partir dessa atividade no ambiente, a gente foi delimitando cada vez mais. Se você respondeu as suas questões norteadoras, eu acabei de dizer que ao momento que você está respondendo, você na verdade está escrevendo o seu projeto. Vamos dar um exemplo disto. Lá no ambiente vocês vão encontrar o formulário teórico conceitual 1, que é o da delimitação. Formulário teórico conceitual 1, questão 1. O que você pretende estudar no decorrer do desenvolvimento do seu trabalho? Resposta: construção da subjetividade em Piaget. O que é isso? Meu objeto de estudo. Questão 2. Qual a questão que você pretende responder no decorrer do desenvolvimento do seu trabalho? Resposta: como ocorre a constituição da subjetividade durante a primeira infância na teoria construtivista de Jean Piaget. O que é isso? O problema. Questão 3. Por que você escolheu este objeto de estudo?
qual a sua importância e seus impactos em relação à sua atuação e ao espaço onde atua. O que é isso? A justificativa. Vamos ver a resposta. A escolha deste objeto de estudo foi motivada pela escassez de trabalhos sobre a construção da subjetividade neste período. A importância deste estudo está diretamente relacionada com os esclarecimentos que pode dar para entendermos o comportamento infantil, o que não apenas tem impacto no trabalho que desenvolvemos como coordenador pedagógico da educação infantil, mas, sobretudo, para as instituições que se ocupam desta etapa da escolarização, uma vez que, a partir de tais esclarecimentos, podem adaptar situações didáticas mais adequadas para os educandos. O que foi isso? Novamente, repito, a justificativa. São perguntas e respostas, mas na verdade elas são um texto, é praticamente a introdução. Eu acho que todo mundo precisa fazer um exame de consciência e parar para pensar em si. O que eu acredito, o que eu acho certo, o que eu acho errado. Contribuição. Vocês acabaram de ver que as respostas se juntaram. O que é que está faltando para um texto? Colocar o conectivo, desenvolver. Então vamos lá. O texto ficaria mais ou menos assim. O objeto de estudo do presente projeto vivencial é a construção da subjetividade em Piaget. Nosso problema é saber como ocorre a constituição da subjetividade durante a primeira infância na teoria construtivista de Jean Piaget. Entender como a criança interage com o mundo é imperativo para a escola. Por isso, a escolha deste objeto de estudo foi motivada pela escassez de trabalhos e aí segue. Percebam que a resposta que você dá lá nas atividades do ambiente vai construindo uma sequência lógica que vai culminar no seu texto do projeto vivencial. Se você vai lá no AVA e responde as questões norteadoras, as respostas é como se elas lhe abraçassem e dissessem assim: fique tranquila, vai dar tudo certo, vamos seguir juntos e no final o TCC PV vai estar ótimo, né? Olha o abraço aí, né?